Salve galera, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e esse é o primeiro vídeo do nosso curso de magia persa. Sejam todos muito bem-vindos e eu espero que cada um encontre aquilo que está buscando. É meu desejo que as informações que eu passar para vocês sejam úteis, que vocês realmente consigam extrair ensinamentos relevantes que possam lhe trazer benefícios. Na verdade, essa aula ela pode ser considerada a aula 0. É só uma pequena introdução para que vocês possam compreender todo o raciocínio que permeia a estrutura desse curso. Então eu vou apresentar alguns tópicos interessantes para que vocês tenham noção do tipo de estudo que nós vamos fazer. Antes de entrar no tema magia persa, eu acho importante que vocês conheçam um pouco da filosofia luciferiana. E podem ter calma nessa hora, tá? Não significa que você tenha que se tornar um luciferiano, né? Você não precisa adotá-la. Mas é importante que você entenda a minha linha de raciocínio, tá? A minha linha de pensamento, porque isso vai deixar claro alguns pontos que serão essenciais durante o nosso curso. Isso vai ajudar, por exemplo, a você conseguir diferenciar as minhas opiniões pessoais do conteúdo técnico, né? Do conteúdo técnico das práticas que nós vamos estudar. E isso irá permitir que você tenha sua própria opinião sobre o assunto. E vocês não têm ideia de como isso faz toda a diferença na efetividade de um sistema de magia, tá? Além disso, essa introdução ela vai permitir que você diferencie, né, a visão moderna do luciferiano das práticas tradicionais persas. E isso possibilitará que você adapte o sistema ao seu próprio estilo de vida e às suas próprias necessidades. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o modelo que eu vou passar para vocês agora de filosofia luciferiana, ele tem muita coisa do Michael Ford. Não que eu seja iniciado na vertente do Michael Ford ou tenha um relacionamento direto com eles, mas eu vou usar esse modelo de luciferianismo do Michael Ford porque ele é o mais didático. E simplesmente por isso. E por que ele é o mais didático? Ele é o mais didático porque ele foi feito para ser didático. O Michael Ford, ele criou, né, todo esse sistema, toda essa filosofia, para que possa ser entendida até por não praticantes de magia. Os outros grupos de luciferianos que tem por aí, eles têm sistemas também muito bons, têm filosofias estruturadas de uma maneira correta, porém eles não se preocupam com a didática, né? Eles não se preocupam em ensinar isso para as pessoas de fora. E o Michael Ford tem essa preocupação. É por isso que eu adoto, né, nos cursos, eu adoto um ponto de vista mais conectado com a vertente do Michael Ford. Porque ela tem o objetivo de ser didática, de ser de fácil assimilação, até por pessoas que não entendem nada de ocultismo e magia. Tá? Então agora, sem mais delongas, sem mais demora, vamos aí ao conteúdo do curso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a filosofia luciferiana é que o luciferianismo ele não é uma fé como a maioria das pessoas entende, mas ele é uma filosofia que é equilibrada com uma espiritualidade e também possui uma abordagem material. E o que isso significa? Significa que o luciferianismo se preocupa tanto com temas metafísicos, com temas filosóficos, com temas espirituais, quanto com temas materiais. Ou seja, o luciferianismo ele tem a preocupação de ensinar
o adepto do luciferiano, o luciferiano, né, adepto do luciferianismo, a viver no mundo real, no mundo mensurável, na sociedade humana, tá? Então, como ele faz isso? Como o luciferianismo faz isso, né? O luciferianismo, ele oferece um meio de cultivo de força física e mental, assim como a autorresponsabilidade através de metas autorrealizadas. Ou seja, o luciferiano, ele determina certas metas que ele quer atingir na vida e trabalha para conquistar essas metas. E à medida que ele vai conquistando essas metas, aí sim ele encontra a fé. Ou seja, a fé no luciferianismo ela é encontrada através da confirmação. Então, a gente não lida com o uso da fé no início da caminhada. Você não precisa ter fé para adotar um ponto de vista luciferiano, nem para fazer as práticas ritualísticas luciferiano, né? Você vai encontrar a fé depois de você validar o seu conhecimento, depois de você colocar seu conhecimento à prova, testar e ver que ele funciona para você. Então esse é o grande diferencial do luciferianismo. Ele trabalha com práticas que você testa e a partir do momento que essas práticas elas te dão resultado, você adota ela para a sua vida. Tá? Então você não precisa ter uma fé cega no que eu vou falar. Você pondera sobre o assunto, você aplica os ensinamentos que eu vou te passar e aí sim, se eles funcionarem para você, você adota. Senão você simplesmente descarta, tá? Uma vez que você tenha estabelecido a sua espiritualidade pessoal através desse processo que eu acabei de comentar, então nada vai poder afetar a fundação que você criou, ou seja, nada vai abalar sua fé. Não importa o que as outras pessoas digam, porque você testou e viu que funciona. Então, você vai estar confiante do que suas práticas, do que sua maneira de enxergar o universo te passa. Então, isso é muito importante no luciferianismo. Tá? Outra coisa que vocês têm que saber é que não existe a veneração como as pessoas acreditam, né? Tampouco a submissão a qualquer entidade. Então você não se submete a Satã, a Lúcifer, a Arimã, a Lilith, a Samael ou a qualquer outro ser divino, qualquer outra entidade espiritual. Tá? No contexto do luciferianismo, todos esses nomes eles são encarados como máscaras deíficas, ou seja, são arquétipos motivacionais. Né? Então eles são arquétipos de uma força e não são necessariamente a força. São nomes que os luciferianos dão a certas forças, a certas energias que dão determinados resultados. Tá bom? Os luciferianos eles consideram que se rastejar, se submeter, implorar por ordens ou por bênçãos espirituais é degradante. Né? Eles acham que o indivíduo ele tem que se virar por si mesmo e enxergar essas forças apenas como ferramentas, tá? Apenas como meios de atingir seu objetivo e não são essas forças que determinam seu objetivo, tá? E como eu já falei em vários vídeos, se você me acompanha há mais tempo, você já deve ter ouvido falar eu falando isso, ou de qualquer forma, mesmo que se você não acompanha, mas está aqui acompanhando essa aula, né? Então eu posso falar novamente. Existem muitos tipos de luciferianos. Né? Então existem luciferianos teístas, aqueles que acreditam na objetividade do espírito. Né? Eles acreditam nessa objetividade, mas eles enxergam essas forças, esses espíritos, essas deidades, seja lá como você queira se referir a elas, como guias. Então eles são nossos guias, mas não são nossos mestres, não são nossos senhores. Tá? Outro ponto importante é que também existem luciferianos ateístas. Como assim? Existem luciferianos que não acreditam objetivamente numa vida espiritual ou em uma divindade.
né? Eles reconhecem o símbolo de Lúcifer como um arquétipo e não necessariamente como um ser real, tá? E tem aqueles que veem o luciferianismo como o Lúcifer, né? Eles veem Lúcifer como um símbolo de alta excelência, né? Que dá a capacidade de você conhecer a escuridão e a luz. E através dessa observação, através de você adotar esse símbolo, então você se desenvolve espiritualmente e também materialmente, né? Porque esses acreditam que é importante você desenvolver tanto o lado espiritual quanto o lado material, né? Eles são próximos aos agnósticos, digamos assim, tá? Então existem várias concepções de luciferianos, tá? E esses luciferianos que tendem mais para o lado da espiritualidade, eles acreditam na magia, né? E o que vem a ser a magia no contexto luciferiano? No contexto luciferiano, magia é a arte de causar mudanças internas e externas de acordo com a vontade. Então, magia seria mais ou menos a arte da transformação, né? Então, você transforma a sua consciência, se funde a consciência com a espiritualidade, com a divindade, né? E essa simbiose que você tem com a espiritualidade, ela vai melhorar a sua vida e vai auxiliar o luciferiano a conseguir as coisas que deseja, tá? Então, resumindo o que eu acabei de falar agora, a magia é um componente espiritual da filosofia luciferiana para aqueles luciferianos que adotam uma visão espiritual do mundo, tá? E aí vocês estão em dúvida, mas se tem vários tipos de luciferiano, tem várias vertentes, tem várias concepções, né? O que torna eles semelhantes o suficiente para agruparem todos no mesmo grupo, né? Você falar que as pessoas são luciferianas, né? Existem algumas características, né, que faz uma pessoa ser considerada luciferiana, né? Então, a primeira coisa é que o luciferiano ele vai rejeitar a fé cega, né? Como eu disse, o luciferiano é o caminho da experimentação e da confirmação. Ou seja, você experimenta uma prática, se ela funciona com você, você adota ela, tá? O luciferiano ele geralmente usa talentos que ele já possui, né, para motivar a imaginação e começar a conquistar as coisas que ele deseja. Então, é uma coisa muito ligada com a arte mesmo, em seus vários aspectos. Então, somente quando você tem a confirmação que as práticas funcionam, que aquilo que você está usando funciona, é que isso vai se tornar uma fé, tá? Então, o luciferiano ele busca sempre a efetividade das suas práticas, né? E essa efetividade ela é atingida como resultado do desejo em ação, né? Então, com foco, você coloca as coisas em prática, tá? E você fazendo isso, seguindo esse caminho, colocando o que eu ensinar aqui em prática, você vai atingir as coisas que você deseja, tá? Então, para um luciferiano também não existe essa noção, como para a maioria, de Deus e diabo, né? Na verdade, assim, não é Deus nem o diabo que vai determinar a sua vida, né? Você tem que se virar por conta própria. Então, o luciferiano não acredita num determinismo espiritual, né? Não é o ente espiritual que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. É você mesmo, tá? Você tem que assumir a responsabilidade pela consequência dos seus atos, né? A maioria dos luciferianos eles dão bastante ênfase à dinâmica dos símbolos. Então, assim, demônios, anjos caídos, né, como Satã, Lúcifer, Arimã, Belial, Asmodeu, Lilith, Hécate ou qualquer outra divindade ou demônio que você queira nomear, né, são todos vistos em primeiro momento como símbolos. Símbolos esses que manifestam certas forças, né, que foram percebidas aí, interpretadas na mente coletiva,
de um determinado povo, em um determinado período de espaço e tempo. Então, esses arquétipos, ou essas entidades, ou essas divindades, não sei qual que é o ponto de vista que você assume, e pode ser qualquer um deles, mas para um luciferiano, tudo isso está profundamente relacionado com uma cultura grupal. Tá? Então, cada ser, cada deidade, cada divindade, ele foi criado por um grupo social, por uma cultura, por um grupo de seres humanos, né? E você, para entender o que essas forças realmente significam, você tem que olhar o contexto. E quando eu falo olhar contexto, você tem que ver todo o background histórico, social, ambiental, da onde essas forças surgiram, da onde o homem começou a nomear essas forças. Tá? Então, o luciferiano ele tem que ter uma base histórica sobre como essas forças foram estruturadas na mente do ser humano. E como eu disse, a magia, no contexto de um luciferiano, ela é usada para atrair desejos, né? Para você realizar conquistas na sua vida, tanto material quanto espiritual. Né? Então ela tem a intenção de mudar algo com uma finalidade positiva para aquele que está executando. Então um mago que está executando, um mago luciferiano que está fazendo uma magia, ele quer algo positivo para ele mesmo. Às vezes não é positivo para outra pessoa, mas o luciferianismo é um caminho da individualidade. Tá? Então onde você pensa em você, depois você pensa no coletivo. Né? Existem nuances aí, né? Porque às vezes pensar no coletivo é pensar em você mesmo, né? Às vezes você ajudar o coletivo, você está se ajudando, tá? Então tem interpretações filosóficas aí, mas nem vou entrar nessas questões, tá? Então assim, toda essa magia ela é uma construção energética, né, que você vai construindo isso através do uso simultâneo da vontade, do desejo e da crença. Então toda a magia luciferiana ela tem esses 3 pilares, né, vontade, desejo e crença. Tá? E aí você deve estar me perguntando, e a questão da magia negra, especialmente se você é um leigo, né? Dentro do contexto do luciferianismo, eu não vou entrar muito nos aspectos profundos disso nesse momento, porque a gente vai tocar isso mais para frente quando a gente for estudar a feitiçaria persa, onde a gente vai estudar Ahriman e os Daevas, ou os Divas, ou os Devas. Tem vários modos de pronunciar isso, né? Uma transliteração, então não existe algo que você possa pronunciar a língua portuguesa corretamente, mas a maioria chama de Daevas, tá? Então, quando a gente for estudar esse sistema de magia, eu vou entrar mais profundamente nessa questão da magia negra, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, dentro do luciferianismo, eles adotam uma concepção que tem ali na tradição árabe de magia, né? Porque no idioma árabe, negro significa algo como sábio, né? E também é igualmente entendido como entendimento. Então o luciferiano moderno ele adotou esses termos, né? Então a magia negra para ele é a magia do sábio, ou a magia que te proporciona entendimento sobre as coisas, tá? Mas se a gente parar para pensar de um ponto de vista mais amplo, aí não só do luciferianismo, mas de um ponto de vista mais amplo, não existe magia negra ou magia branca. Existe apenas uma energia que pode ser usada com finalidades positivas ou finalidades negativas, né? Então, por isso, a recomendação para qualquer um que pratique magia num contexto luciferiano, ou até mesmo para você que não é dessa vertente, que não tem interesse em seguir esse caminho, mas assim, pense antes de agir, né? Veja a teia que você vai tecer antes de você tecer essa teia. Essa é uma recomendação do Michael Ford, mas que eu acho muito útil que vocês saibam. Tudo bem? Espero que esteja tranquilo até aqui, espero que eu não tenha falado muito rápido, mas qualquer coisa você pode voltar esse vídeo e
e ir pausando ele, anotando, para que você entenda melhor, tá? É muito importante que você veja várias vezes o mesmo vídeo, porque de repente tem coisas que eu falo que sua percepção não captou, tá? E mais para frente, depois que a gente tiver avançado, volte nos vídeos mais antigos também, porque isso vai te dar novas percepções, né? Conforme você vai construindo seu background de conhecimento, você vai evoluindo aí no sistema, tá? Então, assim, até agora eu dei uma visão geral, né? Então, vou entrar aí nos aspectos finais aí dessa filosofia luciferiana, né? Falando um pouco sobre a visão de mundo que um luciferiano acaba desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Então, assim, o luciferiano, o que caracteriza ele é que ele é um indivíduo que reconhece as características comuns dos arquétipos, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. Então vamos pegar aí a doutrina do Michael Ford, que trabalha muito esses aspectos, né? Então pense no masculino Samael, né? Ou qualquer outro nome associado, né? Então, no contexto do luciferianismo do Michael Ford, por exemplo, né, essa é a força motivadora, né? Ela confere o dom da consciência e a força de vontade a longo prazo. Então ela é usada para você dominar os obstáculos que se apresentam diante de você. E a sua contraparte feminina, que no luciferianismo do Michael Ford eles chamam de Lilith, representa os instintos emocionais ardentes que estão aí dentro de você, né? Então um vai complementando o outro, tá? É semelhante ao conceito de Shakti aí dos hindus e tal. Depois dá uma estudada nisso que é bem interessante. Vocês vão traçar muitos paralelos, tá? Então o que tudo isso significa, né? Que o luciferiano é um indivíduo que reconhece as características comuns dos arquétipos. Isso significa que o luciferiano, em última instância, ele escolhe no que ele vai acreditar, né? E ele consegue identificar o que liga as diversas vertentes, né? Então ele identifica nas várias filosofias e religiões e sistemas de magia que o ser humano acabou inventando, ele vê os pontos em comuns que tem em todas elas e vai extraindo esses pontos para formar sua própria concepção de universo, tá? Então a filosofia básica que define Lúcifer, que define um luciferiano, é a seguinte: é acreditar que Lúcifer é o portador da sabedoria e do conhecimento. Então, qualquer grupo de luciferianos que você encontrar, eles vão adotar esse ponto de vista, que Lúcifer é o portador da sabedoria e do conhecimento. E aqui tem uma questão muito interessante, muito importante, que a maioria das pessoas não entende direito, né? Isso significa que o luciferianismo é uma filosofia, tá? Então você pode pegar essa filosofia e utilizar ela em conjunto com qualquer sistema de magia que você quiser utilizar ela, tá? Então não existe um sistema de magia estritamente luciferiano, porque os luciferianos eles utilizam o sistema de magia que se encaixa melhor com sua própria vida. Então, por exemplo, eu conheço luciferianos que eles adotam aí o voodoo de New Orleans, né? O voodoo de New Orleans. Então, esses luciferianos eles trabalham com os Loas. Eles não trabalham com Lúcifer, Astaroth, Beelzebub, Lilith. Eles não trabalham com essas entidades. Eles trabalham com o Loa. Então, sua concepção filosófica é luciferiana, mas seu sistema de magia é o voodoo de New Orleans. A mesma coisa a gente vê na quimbanda. Então existem quimbandeiros que adotam o luciferianismo como filosofia. Esses quimbandeiros, eles trabalham com a tradição de Exu e Pombagira. Então a técnica deles é a técnica da quimbanda tradicional. Porém a concepção filosófica deles é a concepção luciferiana. E como fica isso na prática? Para eles, Exus e Pombagiras são arquétipos luciferianos, né? Porque eles são os portadores do conhecimento e da sabedoria, tá? E o mesmo se aplica a qualquer outra cultura. Então existem luciferianos que trabalham
que trabalham, por exemplo, com uma cosmovisão grega, uma cosmovisão romana, uma cosmovisão nórdica, egípcia. Então eles trabalham com as entidades romanas, por exemplo, ou com as entidades gregas, né? Zeus, Afrodite, Hades, eles trabalham com essas entidades, mas eles enxergam os arquétipos luciferianos nessas entidades. Então, por exemplo, um nórdico, alguém que adota o sistema de magia nórdico, vai enxergar, por exemplo, Odin, tá, como Lúcifer. Porque Odin, nessa cultura, foi quem trouxe o conhecimento aos homens. Então, o luciferiano trabalha com essa visão, né, de aproximação de culturas. Tá? Então, você pode trabalhar com qualquer sistema de magia e com qualquer sistema até religioso que você quiser. Existem, inclusive, luciferianos que adotam a cosmovisão judaico-cristã, onde eles acreditam realmente que Lúcifer seja o anjo caído e tal. E eu não estou aqui para falar se eles estão certos ou errados. Eu só estou para falar para vocês que existem. Tá? Então, a única coisa que liga todos esses grupos é acreditar que Lúcifer é o portador da sabedoria e do conhecimento. Mas quanto à técnica, quanto ao sistema de magia, você pode usar qualquer sistema de magia. Inclusive esse que eu vou passar agora, da magia persa. Você só precisa ter um raciocínio, precisa ter um conhecimento para fazer as ligações certas, para encontrar as chaves certas, para você ir identificando os pontos da filosofia luciferiana em relação à cosmovisão que você está adotando. Tá? Por quê? Porque o luciferiano ele sabe que Deus ele pode ser reconhecido somente de maneira interior. Então, somente você pode reconhecer a divindade no universo. Né? Ninguém vai ensinar isso para você. É uma coisa que você tem que aprender por si mesmo. Tá? Então, é por isso que o luciferiano e o luciferianismo é dito que é o caminho da liberdade religiosa e espiritual. Porque você acaba criando sua própria religião particular e você não consegue passar essa religião para ninguém. É uma coisa só sua. Tá? A maioria dos luciferianos não acreditam no conceito judaico-cristão. Tá? Eu só dei esse exemplo porque tem aqueles que acreditam. Mas eles são raros e são poucos dentro do luciferianismo. Né? Geralmente, o luciferiano não acredita nesse mundo preto e branco, onde existe pecado e restrição e redenção. Né? O adversário é um arquétipo transcultural que existe antes mesmo do cristianismo. Né? Então, se você vê em culturas mais antigas, você vai encontrar a semente do luciferianismo. Você vai encontrar o arquétipo de Lúcifer em várias divindades antigas. Tá? E geralmente essas divindades eram contra o status quo vigente. Né? Então o luciferiano enxerga esses deuses, esses demônios, esses deuses demonizados, digamos assim, como símbolos de rebeldia contra o sistema estabelecido. Tá? Então, ao contrário de outras vertentes espiritualistas, o instinto ele é um ponto importante para o luciferiano. Muitas vertentes espiritualistas elas tentam reprimir totalmente o instinto. Elas querem colocar o homem como um ser superior aos animais. Né? Mas no contexto luciferiano, no luciferianismo isso não é verdade. Né? É contraprodutivo você trabalhar contra seus instintos, você querer suprimir seus instintos. Você tem que aprender sobre seus instintos e controlá-los para atingir os objetivos que você quer. Por exemplo, o instinto ele é fundamental para a sobrevivência e para a autopreservação do ser humano. Então não tem sentido em você reprimir os seus instintos. Você tem que aprender a usá-los na hora correta. Tá? Então, resumindo tudo o que eu falei agora, né, o luciferiano ele procura a sabedoria em diferentes culturas e religiões e integra aquilo que ele acha útil para o seu próprio caminho. Então, ele pode usar técnicas budistas
como a yoga tântrica, a meditação básica, né? Ele usa essas técnicas para obter controle mental, para melhorar a autodisciplina, alcançar estados mentais propícios para fazer magia. Um luciferiano ele pode usar conceitos cristãos antigos, né? Por exemplo, os padres do deserto, né? Os padres aí coptas, do cristianismo coptas, eles desenvolveram muito as técnicas de oração. Então, se você quiser compreender técnicas profundas de oração, que se assemelham muito a técnicas meditativas, você tem que estudar o cristianismo, né? Não tem jeito. Você não precisa adotar a cosmovisão, os conceitos cristãos, mas você tem que entender as técnicas que eles usam, porque tem técnicas que são efetivas realmente, né? Você pode usar o neopaganismo para fortalecer seu foco, né, de diferentes arquétipos e deuses. Então você pode usar várias e várias ferramentas, tá bom? Então vamos aí aos próximos temas. Outra questão interessante aí no que tange a filosofia luciferiana é o conceito de rituais, né? Os rituais, para um luciferiano, eles são meios de alcançar o que chamamos de gnose ou conexão espiritual. Eles visam atender às necessidades do indivíduo. O luciferiano ele define e fortalece sua bússola moral subjetiva de uma maneira individual. Então isso significa que você é responsável pelo bem e pelo mal das escolhas que faz. Então o luciferiano não tem essa ideia de que determinadas entidades elas vão te influenciar positiva ou negativamente. Logicamente as entidades podem fazer isso, mas se o fizerem é porque você errou em algum aspecto na formulação do ritual. Porque o luciferiano ele tem um propósito, define um ritual para executar esse propósito e pronto. E agora a gente vai entrar em um outro aspecto bastante importante, especialmente nesse curso de magia persa, que é o conceito de luz e escuridão sobre a ótica do luciferianismo. Aqueles que estudam o luciferianismo, eles descobrem que a sociedade e a cultura moderna os condicionaram desde o início sobre uma perspectiva pessimista e escravizadora. Portanto, essa filosofia ela busca conduzir o indivíduo a despertar, desprogramar e remodelar seus padrões mentais, seus padrões de pensamento. E, em consequência disso, a maneira como este percebe o mundo. O luciferianismo ele não é uma invenção recente. Tá? O nome luciferianismo, o nome Lúcifer, pode até ser recente e remodernizado, né? Mas o conceito essencial do luciferianismo ele já estava presente em várias culturas pré-cristãs, especialmente as culturas do Oriente Médio, só que esses conceitos eram encontrados em graus variados. Então, por isso que eu quis começar aí com vocês falando sobre a filosofia luciferiana, porque dentro do conceito de magia persa você vai encontrar muitos fragmentos, até mesmo nos ensinamentos tradicionais antigos do luciferianismo. Na nossa cultura, muitos indivíduos eles perceberam as trevas como sendo a ignorância ou como a representação da maldade, né? E a luz, para essas pessoas, seria a pureza e a santidade. Só que o luciferianismo ele reconhece que há um equilíbrio na natureza e em nossa própria existência. A natureza ela tem funções para todas as formas de vida. A evolução contínua ela seleciona o melhor para governar ou o mais hábil a sobreviver dentro do seu próprio ambiente. Originalmente nós éramos organismos aí que viviam na água, né? Nós, quando eu digo nós, eu estou falando das formas de vida,
né? Então, simbolicamente, a gente tem a água como a escuridão, né? E nós emergimos dessa escuridão. Então, dentro do luciferianismo, a escuridão ela é tida como o instinto primitivo, né? Eles são os alicerces do nosso desejo e paixões. E se essa escuridão está fora de controle, nós vamos agir sem considerar os outros indivíduos na busca de uma indulgência excessiva. E aí que surge o conceito de luz. A luz é o aspecto consciente, ou seja, quando você toma consciência desses desejos e das consequências que esses desejos impõem para a sua vida. Então, a escuridão é o fogo do nosso desejo, ela é a nossa paixão, e quando a gente combina essa escuridão com a luz, ou seja, com a consciência, nós estamos controlando e aprimorando essas características, né? Então, o luciferianismo é você dirigir essas características para um bom propósito de acordo com sua vida, né? É você dirigir essas características para atingir seus objetivos e suas necessidades. E aí, lembrando que todas essas necessidades elas são individuais. Então, o equilíbrio de luz e escuridão ela é essencial no caminho luciferiano. O luciferianismo ele exalta ambas. A dualidade, segundo o ponto de vista dessa filosofia, é uma falsidade que não existe na natureza. Nela existe um ciclo de destruição e criação. Então, nada nesse mundo ele é preto e branco, ele é bom e mal, tá bom? E isso nos leva ao ponto principal aí da nossa abordagem, que é entender esse equilíbrio, compreender essa dinâmica entre luz e trevas e aplicar esse conhecimento para o nosso desenvolvimento individual. Então, toda a base do curso é nesse conceito de equilíbrio de luz e trevas, tá? Nós não vamos pelos extremos, nós não vamos nos focar apenas nas entidades das trevas, tampouco nas entidades da luz. Nós vamos tentar encontrar esse ponto de equilíbrio e utilizar tanto as trevas quanto a luz para o nosso desenvolvimento espiritual, tá? Então, falando especificamente desse curso de magia persa, né? Nós não vamos seguir, como eu bem falei, uma linha polarizada, onde a gente vai trabalhar com extremos e vamos renegar o outro extremo, tá? Vamos tentar ter uma visão ampla sobre esse sistema de magia, e para isso eu dividi esse curso em 4 módulos, tá? No primeiro módulo, nós vamos estudar a visão geral do sistema, principais conceitos, termologias, ferramentas, fundamentação, a fundamentação que a gente precisa para iniciar nossas práticas, tá? No segundo módulo, nós vamos trabalhar com o conceito de ordem, ou as forças da luz, né? Que é simbolizada aí por Ahura Mazda. Então a gente vai também estudar os conceitos iniciais, as práticas básicas, a filosofia, a termologia, os Ameshpenta, ou as divindades de luz, a prática, né, o trabalho prático, trabalhando tanto o microcosmo interior e exterior, quanto o macrocosmo, né? Então a gente vai tentar aí ter uma visão bem abrangente sobre essas práticas, tá? No terceiro módulo, nós vamos trabalhar com as forças do caos, de Ahriman, conceitos fundamentais, práticas básicas, filosofias, termologia, os Daevas, ou Divas, que são as divindades das trevas, segundo esse sistema, né? E as práticas diversas aí que você tem com essas forças, tá? E no quarto e último módulo, nós vamos trabalhar os conceitos de luz e trevas, né? Conciliando todos os saberes que a gente aprendeu durante o curso, né? Adaptando as práticas para as nossas necessidades, desenvolvendo rituais, fazendo feitiços e, enfim, né? A gente vai conciliar tanto as forças da ordem quanto as forças do caos e tirar o melhor proveito de cada um dessas forças. Tá? E vamos fazer uma pequena conclusão aí, colocando tudo sobre perspectiva do que a gente aprendeu, tá bom? Então é isso aí,
o vídeo ficou bastante extenso e eu agradeço àqueles que ficaram até o final, tá? Eu tenho para dizer que os membros da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos então vão receber as aulas sobre magia persa semanalmente no e-mail, tá? Os vídeos. Lembrando que os assinantes do pacote Adepto Maior e Adepto Ocultista, eles têm direito a aulas tanto virtuais quanto aulas presenciais, tá? Então, caso você queira vir aqui, assine o pacote Ocultista. Caso você queira receber aulas particulares, assine o Adepto Maior, tá bom? Eu espero vocês nesse curso. A duração do curso, bem, se a gente fosse fazer um esquema iniciático, eu vou confessar para vocês que cada um desses módulos duraria pelo menos 1 ano, tá? Chutando baixo, né? Só o módulo, por exemplo, da Ordem das Entidades de Ahura Mazda, para você fazer uma iniciação completa nesse sistema, você vai demorar pelo menos 1 ano, tá bom? Só que eu não vou seguir um cronograma iniciático. Eu vou apresentar todo o conteúdo para vocês e depois disso é com vocês. Se vocês quiserem seguir a programação iniciática, eu vou dar as diretrizes, as bases de como vocês fazerem. Então eu vou explicar como fazer, mas não vou poder demonstrar tipo 1 ano com vocês, porque senão é um estudo para uma vida inteira, né? Esse tipo de sistema, magia persa, é estudo para uma vida inteira, né? Mas eu vou dar aí as coisas que vocês precisam para seguir sozinho, tá? Pretendo passar todo o conteúdo em 6 meses. É difícil, é muita coisa, mas eu vou me esforçar para isso, tá bom? Então, se você é membro da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, é só continuar aí contribuindo, né, com um pacote de assinatura, que você vai receber todas essas aulas enquanto estiver contribuindo no e-mail, tá bom? Caso você não seja da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, mas conseguiu assistir esse vídeo até o final, então considere entrar caso você queira ter acesso a esse curso, tá? O link vai estar aí na descrição. Você pode assinar qualquer um dos pacotes. Lembrando que Adepto Maior e Ocultista vão dar direitos a mais aulas, inclusive aulas presenciais. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Obrigado por vocês me acompanharem até aqui e sejam todos bem-vindos ao curso de magia persa. Espero que eles engrandeçam sua jornada e ajudem na sua caminhada. Força e honra.